E uns dias depois, os super soldados da Terra souberam que a sua escola está sob ataque. E tinha um homem que estava lutando com vários super soldados em treinamento e estava nocauteando todos. E todos estavam sendo desmaiados ou estavam sendo paralisados por um raio de um bastão que um homem tinha. Foi descrito como alguém que estava usando uma armadura de alta tecnologia e um bastão também, que estava usando para derrubar qualquer um que ele encontrava. E também estava atirando na escola, derrubando ela. Daí foram vários super soldados lá. No momento chegou também o Cat Blanc, que acabou tentando enfrentar ele, só que aí ele foi rapidamente acertado por um raio que acabou imobilizando ele. E o Cat Black foi se teletransportando pelas sombras, se escondendo nela, para tentar atacar ele de surpresa, só que ele percebeu e utilizou um dispositivo que criou uma vasta extensa luz por lá, que acabou fazendo com que o Cat Black não pudesse se teletransportar pelas sombras. E o Cat Black foi avançar para cima dele para atacar, só que aí ele atirou um raio que o paralisou. Mas uma mulher que tinha telecinese acabou puxando a arma da mão dele, e na hora que ela pegou na arma, acabou levando um tiro de um raio na testa, que a paralisou. E daí chegou um que ficava gigante, na hora que ele foi acertar ele com um golpe de um soco, acabou levando um tiro. E daí teve um lá que foi querer enfrentar aquele homem que podia criar qualquer tipo de arma. Criou várias armas ao mesmo tempo e acabou atirando, só que aquele homem só girou o bastão que acabou levando todos os tiros. E na hora que aquele homem parou, todos os tiros que foram acertar no bastão voltaram para ele. E ele se escondeu num canto para não levar nenhum. E na hora que ele foi contra-atacar de novo, acabou levando um tiro na testa. E daí chegou mais um que podia tirar fogo em altas temperaturas. Só que na hora que ele atirou, acabou percebendo que ele jogou algo inflamável nele que acabou explodindo. E aí ele acabou caindo no local e ficou muito ferido. E no momento que ele foi tentar se levantar, acabou levando um tiro na testa do raio e ficou paralisado. E no momento, vários super soldados chegaram, só que levaram vários tiros e acabaram ficando paralisados. E naquele momento que todos estavam lá, chegou o Bala lá, junto com os outros heróis de outros universos. Só que rapidamente vários deles foram atingidos pelo raio. Só o Bala que acabou se safando, já que se transformou em diamante, o raio desviava dele. E o Bala foi tentar enfrentar ele, só que aquele homem era muito habilidoso em luta, desviava de cada golpe e acertava ele com golpes muito fortes. E no momento, o Bala foi tentar acertar ele girando, feito uma bola, só que aquele homem encolheu ele e acabou prendendo dentro de uma esfera que ele não conseguiu sair. E, e no momento, o Marcos, que tinha sido notificado disso, acabou chegando lá. E aquele homem ia se preparar para atacar ele, ficou com o bastão estendido pro Marcos. Porque o Marcos já ia fazer alguma coisa e aquele homem parou e disse que se rendia. Daí ninguém entendeu nada. Daí aquele homem disse que estava procurando um rapaz chamado Nathanael, mais um Douglas, como também o Herbert, e mais um cachorro chamado Fumaça. E o Marco entendeu que poderia ser o Fernando e perguntou se ele era Fernando Invulnerável. E ele disse que não, mas perguntou se o Marco sabia sobre esse rapaz que ele perguntaram. E o Marco disse que sim, que ele estava nesse planeta. E daí chegou mais alguém atrás dele lá por um portal, mais um outro rapaz. E o Marco perguntou quem era aqueles dois. E aquele homem acabou tirando o capacete e disse que o nome dele era General. E aquele outro lá era Stuart, o Observador, e Fernando o Invulnerável. E acabou chegando o Nathanael, o Herbert, o Douglas, e mais o Fumaça. E eles fizeram o sentido para o general, que ele disse para descansar. E daí o Marcos perguntou por que foi que ele atacou os super soldados daqui. E o general disse que estava testando o nível do treinamento do Robert, esse sujeito, e viu que ele ainda tinha muito que aprender. E o Marcos perguntou se precisava de tudo isso. E o general disse que eles deveriam estar preparados para tudo. Não se sabe o que pode acontecer. E o Marcos ia falar alguma coisa, só que nesse momento chegou o Robert. E quando viu o general, acabou fazendo sinal de sentido também. E o general cumprimentou com o mesmo sinal. E o Marcos perguntou se o Robert conhecia bem ele. E o Robert disse que foi treinado por ele. E que, por mais que ele tivesse quase a mesma idade, o general foi alguém que se destacou no planeta dele. E pelo visto está se destacando pelo multiverso também. E o Bala acabou rolando para perto do Marcos. E acabou encostando o pé dele dentro daquela esfera. E disse que era para ele dar um jeito de restaurar tudo. Ele já não aguentava mais ficar dentro daquela esfera. Daí o Marcos restaurou tudo e daí tudo voltou ao normal. E todo mundo queria atacar aquele homem, só que Robert disse que já chega, já acabou já tudo. E o Robert disse que ele precisaria falar com o presidente e esclarecer tudo isso.
E o general concordou. E quando chegaram junto com o presidente para falar a respeito do assunto, o general explicou qual era a situação e explicou como ele chegou lá, que depois que alguns super soldados dele acabaram saindo, eles levaram muito tempo para voltar e o general desconfiou de alguma coisa. E perguntaram como foi que ele acabou chegando lá no planeta da anomalia, que provavelmente já tinha passado bastante tempo. E o general explicou que com o observador ele acabou voltando no tempo e encontrou um momento que aquela anomalia acabou abrindo. E bem antes do Fernando, o invulnerável, acabar sendo sugado também, ele acabou teletransportando ele para dentro da nave. Como viu que os outros super soldados já tinham ido para dentro da anomalia, eles entraram dentro da nave e acabaram chegando nesse planeta. Aí deram uma observada bem nele antes de fazer alguma coisa. E pediram um esclarecimento sobre por que ele atacou o super soldado. E ele explicou sobre o teste que ele estava fazendo com cada um para ver se ele estava preparado para batalhas grandes. E ele disse que eles ainda tinham muito que aprender, mas que o progresso que já fizeram era bom. E no momento o general disse que ele já precisava voltar para o planeta dele, que já faz um tempo que eles estão longe e que muita coisa pode acontecer no período que eles estão distantes. Só que aí estava pedindo para eles ficarem mais tempo, só que aí ele disse que ele viveu em uma guerra constante e que muita gente já perdeu a vida pelo fato de eles ficarem relaxados algumas vezes e eles não poderiam ficar deixando as pessoas correrem esse risco. E ele disse que ele precisava da ajuda deles porque depois que eles entraram nesse universo, eles não conseguiram sair e precisava da ajuda deles para ver se poderiam abrir um portal para levá-los de volta ao planeta Cinturão de Ouro. E os universais falaram, junto com o presidente, que eles precisavam dar uma força para eles, porque essa situação estava passando dos limites. Aquele sujeito contra quem eles lutavam, eles estavam destruindo inúmeros mundos com pessoas inocentes neles, e que já tinham que dar um basta nisso, e muitas vidas inocentes já se perderam. E o presidente perguntou o que estava sugerindo, daí falaram sobre mandar ajuda para lá para eles, e também falaram sobre acabarem deixando eles com o cristal da destruição, que poderia ser bastante útil no futuro. O presidente ficou meio relutante com isso, só que confiava neles e acabou permitindo. E o general perguntou que estratégia iria traçar. E aí o Robert explicou para ele sobre um pouco desse universo, junto com os universais, e explicou como eles poderiam dar uma ajuda. Usando o cristal da destruição, poderiam reconstruir o robô dizimador, que pode destruir qualquer coisa. E depois dele darem uma ajuda, eles poderiam ficar com esse robô, que poderia ser útil para caso alguma ameaça seja tão grande, que eles precisariam de algo assim tão poderoso. E falaram sobre a ajuda que eles poderiam dar e mandar os Colossados e outros heróis. E o general, depois de ouvir todo o plano deles, acabou concordando e disse que eles tinham que ir, que a situação era urgente.